eu saí daqui, fui conversar com 2 amigos, tomamos uns uísques e tal, 2 empresários, não vou falar nome, de ramos diferentes. Aí um deles pegou e falou assim pra mim, gente boa, gente amiga, não é gente ruim não, votou no Bolsonaro. Disse assim, vocês da imprensa também não colaboram com o presidente. Eu fiquei bravo, porque eu fico bravo com os meus amigos. Não sou deseducado, mas eu fico bravo. Mas vocês uma obra, não tem vocês. Muita generalização, não, né? Não tem vocês. Eu sou o Reinaldo Azevedo. A grande porcaria. Bom, grande porcaria, mas sou eu. Para o bem e para o mal, eu sou essa porcaria. E eu gosto de gente vira-lata. Tudo bicho de casa é vira-lata. Miguelinha vira-lata, Pipoca vira-lata. A Lolita não é muito vira-lata, não. Ela é lhasa. Mas, de qualquer modo, tratada com o amor com que se dispensa uma vira-lata. Não é a tartaruga vira-lata, a Eivor Lavigne. Então, eu sei. Eu sou vira-lata, mas sou um vira-lata único. Eu não pertenço a grupo. Eu não penso em bloco, né? Eu definitivamente não, assim, não. Como eu já disse aqui, nem o meu pensamento é um combo, porque às vezes as pessoas tentam entender. Mas o Reinaldo, às vezes parece de esquerda, às vezes parece de direita. Porque hoje você, assim, se você é de direita, então você tem que ter toda a pauta da direita, você tem que pegar ela inteira para você. Se você é de esquerda, você tem que pegar toda a pauta. Você não pode falar assim, não, aqui sim, ali não, acá sim, ali não. Mas então você não tem lado? Tenho. Procuro ter o lado da racionalidade e do bom senso. E outra, eu perguntei a ele o que seria colaborar no caso da imprensa. Colaborar no caso da imprensa é condescender com o erro? Então você vê o governante fazendo uma coisa errada, você vê o governante fazendo uma coisa estúpida, aí você diz, gente, mas não é a hora ainda de criticar, vamos esperar mais um pouco. Eu lembro que se fez isso com o PT durante muito tempo, eu não. Como sabem os petistas. E hoje eu posso olhar para a cara dos petistas e dizer assim para eles o seguinte, vocês sabem o quanto eu os critiquei. Mas quando eu fui ler a sentença do Lula e não encontrei a prova, eu disse, não tem prova. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou livre. Porque eu posso olhar no espelho e dizer, eu sou livre. Eu não estou preso a amarras ideológicas. Eu não pertenço a grupos de pressão. Eu não pertenço a lobby. Eu não sou porta-voz de Ministério Público, eu não sou porta-voz de juiz, eu sou porta-voz de ninguém. Faço um lobby, sim, no Estado de Direito, da lei e o da Constituição. Aí eu faço. E é por isso que cada vez mais as pessoas vêm para cá. Ora, não é jornalismo sem partido que queriam? Tá aqui. Tá aqui. E cobro coerência. Cobro coerência e ofereço coerência. Quando irresponsáveis da imprensa, porque houve, especialmente rádio, apoiaram a greve dos caminhoneiros, que levou o país ao caos, aqui eu critiquei. Ou não? Sim. Opa! Tomando porrada. Apanhei até de gente da família que é ligada ao setor. Porque reivindicar, sim, parar o país, não. E eu disse, então, foi o que eu sempre falei sobre MTST, MST, sindicato, por que vai ser diferente com os caminhoneiros? E apontei, então, a confluência da campanha do Bolsonaro com os caminhoneiros. Virou uma coisa só. Viraram uma coisa só. O Bolsonaro gravou vídeo em favor da greve dos caminhoneiros. O Gustavo Bebiano, então, seu braço direito, foi a piquete discursar. Eu botei no ar aqui ele discursando e apontei a responsabilidade. Como critiquei duramente Bolsonaro e companhia pelos ataques que fizeram à reforma da Previdência do Michel Temer.
Não adianta, eu vou lembrar tudo, eu falo tudo. O segredo de aborrecer é dizer tudo, Voltaire. Mas também o segredo da clareza com as pessoas. Daqui a pouco eu vou falar de Bolsa Família. Eu vou lembrar o que o Lula dizia do Bolsa Família, que não tinha esse nome, em março de 2003 e depois o que ele fez em outubro. Março não, abril. O que o Bolsonaro falava de Bolsa Família é o que ele está fazendo agora. Ou você cobra a coerência. O papel do jornalismo não é colaborar com nada. O papel do jornalismo é colaborar com os fatos. Data vênia, eu defendo a reforma mais do que Bolsonaro. Ai, não quer que a reforma dê certo? Quem não quer que a reforma dê certo, talvez seja o Paulo Guedes quando vai no exterior e diz que o Bolsonaro não gosta da reforma. Quem talvez não queira a reforma seja o Major Victor Hugo, que diz, sem que ninguém tenha perguntado, que talvez a reforma fique para o segundo semestre, quando sabe que o mercado vai derrubar a Bolsa se isso acontecer. E aí, há o inominável, há o inaceitável. O que o Bolsonaro fez hoje com a Petrobras derrubou o valor de mercado da Petrobras em 32 bilhões. Quando eu escrevi o post, ainda era 29 bilhões no meu blog. Não, fechado, 32 bilhões. A Petrobras perdeu em um dia em valor de mercado. Mas vamos falar primeiro das medidas e depois eu vou perguntar onde está o liberalismo. Onde está o liberalismo? Cadê? Hã? Onde está? Lembra uma música do Pablo Alborán? Onde está o amor de que tanto hablan? Por que não nos surpreende e rompe nuestra calma? Que ele gravou com um casal de mexicanos, Jesse e Joy. Eu não sei porque que eu sei as coisas, mas eu sei. Quem que vai falar do bloco e reajuste do diesel? O presidente Jair Bolsonaro admite que pediu para suspender o reajuste no preço do óleo diesel porque se surpreendeu com o aumento de 5,7% no valor do combustível. Ai, tô surpreso! Tô surpreso! A nova tarifa começaria a valer hoje. Bolsonaro confirmou que ligou para o presidente da estatal, Roberto Campos Neto, para entender esse reajuste. O presidente disse que queria compreender por que o aumento é superior ao valor previsto para a inflação desse ano. Abre aspas. Na terça-feira, convoquei todos da Petrobras para me esclarecerem o porquê dos 5,7% quando a inflação projetada para esse ano está abaixo de 5%. Sim, porque para o Bolsonaro não existe, um parêntese rápido, para o Bolsonaro só existe negócio da inflação. Por exemplo, não existe custo operacional da empresa, não existe custo operacional específico. Ele não entende que, inclusive, a inflação a que você chega é uma média a partir de determinado preço. Tem preço que sobe em determinado setor, tem preço que sobe menos, e a inflação, portanto, é a média. Você corrigir um salário pela média faz sentido. Você corrigir preços setoriais apenas pela média, não. Mas aí ele diz, eu não entendo de economia. Não entende mesmo, mas ele poderia entender de alguma coisa. Também não é da língua portuguesa, também não é da presidência, ele já disse que não nasceu para ser presidente, e também não entende de ser militar, tanto é que ele teve que cair fora. E ora, diabos, se não entende, não se meta. Porque isso que eu acabo de falar não é um pensamento tão complexo em economia. Não precisa. Tem coisa em economia que eu também não entendo. Tem coisa em economia que ninguém entende nos seus economistas. Por isso eles são economistas e nós não somos. Mas isso que eu acabo de falar, sobre o que é um índice de inflação feito a partir de variações de determinados setores e que se extrai uma média e custo específico de cada setor, não é possível que ele não entenda, porque se ele não entender isso, ele não consegue dar 3 passos dentro da presidência da República, sem ser enganado por todos os que estão à sua volta. E sem o temor de, em sendo enganado por todos os que estão à sua volta, tomar decisões desastradas, destrambelhadas como essa. Mas vamos lá, a fala dele, que de qualquer modo é sensacional. Nós temos a fala, vamos lá. Vamos ouvir.
Olha, o que aconteceu? Eu liguei para o presidente, sim, eu me surpreendi com o reajuste 5,7. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado. Mas para um pouco, eu não vou ser intervencionista, não vou praticar a política que fizeram no passado, sendo intervencionista e praticando a política que se fez no passado. Como não vou ser intervencionista e não vou praticar a política que se fez no passado, quando ele está fazendo rigorosamente isso? Isso aqui é como estar pisando no pé de alguém, dizer, não estou pisando no seu pé, não está pisando no meu pé. Ora, bolas! É surrealista isso. Venham cá. O cara não era o cara da economia. Senhores empresários, inclusive o amigo com quem falei ontem. Não era esse o nosso liberal? Quer dizer, o liberal de vocês. Que eu não votei nele. Não quer dizer que porque eu não votei nele, então que se dane. Não, ao contrário, eu estou fazendo advertências, inclusive para eles não quebrarem a cara, mas eles não ouvem e quebram. Votou na Haddad, deixa... Pensa um pouco. No primeiro turno eu já disse em quem. Eu voto em gente que perde pro Cabo Daciolo. Que eu voto com convicção. Votei no Meirelles. Oh, você votou em mim? Sim, fui eu, secretário. Oh, obrigado, Reinaldo. Sim, obrigado. Não, secretário, fui eu mesmo. Entendeu? Sabe aquele voto que sorteio? Foi meu. Não era o nosso liberal? O liberal, que tinha o Paulo Guedes, outro liberal. Agora eu acho engraçado, porque assim, eu escrevi no meu blog, porque daqui a pouco vão querer, assim, é uma ironia, claro. Mas eu gosto quando eu vejo o Bolsonaro falando assim, os trabalhadores, porque ele é liberal, né? É Hayek, o grande liberal da economia, escola austríaca, né? Então não tem que ter regra. Então assim, com o trabalhador, o Fábio Cuba, é uma mistura de Gengis Khan com Hayek. Acabou, tem que escolher, quer trabalho ou quer direitos? Porque o bom dessa oposição, quer trabalho ou quer direitos, é o seguinte. Toda ideia, para você saber se ela é boa ou não, faça o seguinte, dê uma acelerada nela e leva um pouco pro limite para ver se fica bom ainda. Se ficar bom ainda no limite, há uma boa chance de ser uma boa ideia. Se no limite começar a ficar ruim, porque isso no limite é escravidão. Quer direito ou quer trabalho? Porque uma coisa é você chegar pro cara e dizer assim, olha, se você engessa demais o mercado de trabalho, aí fica muito caro contratar, então a gente acaba sendo contraproducente. Melhor dar uma desengessada para dar uma relaxada no mercado e aí você contrata mais. Postas as coisas do outro modo, é escravidão. O trabalho está garantido, inclusive a comida, a ração, mas não tem direito. Né? Vocês sabem que quando a escravidão começou a luta contra a escravidão no Brasil, certos analistas, né, dizem assim, o mal que se fez inicialmente, que se faria aos escravos, porque se a gente passasse a trabalhar com um trabalho assalariado, eles ficariam deserdados, coitados. Porque não passava pela cabeça dessas nobres pessoas que você pudesse, inclusive, contratar os negros de forma assalariada. Não precisava ser a mão de obra europeia. Né? Quer dizer, quando você quer ser perverso, você inventa até uma racionalidade para a perversidade, que é uma das coisas, um procedimento intelectual muito comum hoje em dia. E esses zerdas vêm se dizer, somos liberais. Vocês não são liberais nada, vocês são reacionários, vocês odeiam pobre. Vocês odeiam meu pai, que era operário, trocava mola de caminhão, perdeu um dedo. Eu nunca fiz piada com o dedo do Lula, pode procurar. Né? Eu nunca fiz piada com o dedo do Lula. Primeiro que é indigno, né? Primeiro que é indigno. Esse negócio de que a gente pode falar qualquer coisa, se a gente pudesse falar qualquer coisa, Deus da Bíblia se chamaria liberdade de expressão. Qual é o nome de Deus? Liberdade de expressão. Eu posso falar qualquer coisa, está acima de qualquer outra coisa. Né?
Primeiro que é indigno. E segundo, tem uma questão pessoal também, claro. Meu pai era uma pessoa de bem, perdeu o dedo trabalhando. Cada vez que eu via vagabundo na internet dizendo que o Lula tinha perdido o próprio dedo para não trabalhar, me dava ânsia de vômito. E olha que eu peguei no pé do Lula, hein? Mas agora querem, no caso do Bolsonaro, não. O Bolsonaro faz uma intervenção na Petrobras, provoca uma queda de 32 bilhões no valor de mercado da Petrobras, um prejuízo diário de 14 milhões, uma empresa de economia mista. Portanto, prejuízo aos cofres públicos, prejuízo aos acionistas privados. E aí, candidamente, ele diz, não queremos fazer como se faz no passado. Ah, não! Não é pior do que se faz no passado, porque no passado, pelo menos não houve um aumento e depois um recuo. A Dilma dizia assim, não, e acabou. Mas siga porque tem mais coisa para falar. Petrobras. Tanto é que na terça-feira convoquei todos da Petrobras para me esclarecer por que 5,7% de reajuste, quando a inflação projetada para esse ano está abaixo de 5%. Só isso, mais nada. Se me convencerem, tudo bem. Se não me convencerem, nós vamos dar a resposta adequada para vocês. Não sou economista, já falei. Já falei que eu não entendia de economia. Quem entendia afundou o Brasil, tá certo? Os entendidos afundaram o Brasil. E eu estou preocupado também com o transporte de carga no Brasil, com os caminhoneiros. São pessoas que realmente movimentam as riqueza de norte a sul, leste a oeste, que tem que ser tratada com o devido carinho e consideração. Acabou. É a base dele. É para esses que ele está falando, dane-se o Brasil. E esse negócio de que quem entendia de economia fundou o Brasil, não seja ligeiro. Não seja ligeiro. Primeiro, então, tira o Paulo Guedes de onde ele está, porque ele entende de economia. Então, o risco é afundar o Brasil. Bom, as palavras têm que fazer sentido. Então, tira o Paulo Guedes dali. Ora, põe o Carluxo. Quem entende de economia salvou o Brasil com plano real, cara. Quem entende de economia, goste-se ou não, provocou durante o governo Lula o maior crescimento da história brasileira, fora o regime militar. Mas ali não conta porque realmente era outro período da economia mundial. E sim, quem dizia entender de economia ou entendia de economia também afundou o Brasil no governo Dilma. Entender ou não entender de economia é um fator importante, mas a escolha política também é fundamental. Agora, dizer que entender de economia corresponde a afundar o Brasil é apologia da ignorância, apologia da boçalidade, apologia da estupidez. Então, voltando, com o trabalhador é uma mistura de Gengis Khan com Hayek, na Petrobras é Nicolás Maduro. Quem controla os preços da PDVSA é o Nicolás Maduro. Que o Bolsonaro quer derrubar, foi até nos Estados Unidos na CIA para derrubar, aliás, cometendo um crime de responsabilidade, diga-se de passagem. Olha aqui, o Onyx Lorenzoni, que não perde uma oportunidade de falar bobagem, basta o cavalo passar encilhado, ele monta, né? Também comentou o assunto. O que o Onyx Lorenzoni falou? Ministro da Casa Civil, Reinaldo, minimizou a intervenção do presidente Jair Bolsonaro no preço do diesel e afirmou que não é possível enfrentar o monopólio da Petrobras em apenas 100 dias. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ministro negou qualquer comparação com medidas implementadas em governos do PT, aspas para o Lorenzoni. No governo Dilma, roubaram mesmo a Petrobras, é diferente. Esse é um governo sério, o nosso não rouba. É muito diferente. A corrupção e o roubo que provocaram os problemas da Petrobras. Vamos lembrar. Não, você está errado. Está errado. Com uma estimativa muito exagerada, porque no Ministério Público ali, você sabe que eles e as contas em bilhões sempre precisa ser visto sob perspectiva. Mas assim, com prejuízo enorme, brutal, 15 bilhões provavelmente. Sabe qual é o prejuízo causado à Petrobras com o controle de preços que a Dilma fez?
O babaca agora que está falando assim, esse Reinaldo é petista, vai embora daqui. Seu lugar não é aqui. Seu lugar é ouvindo gente tão imbecil quanto você. Se quer ficar, aprende. Sabe quanto a Dilma provocou de prejuízo à Petrobras com controle de preços? 70 bilhões. 70 bilhões. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Controle de preços. Né? Então, como é diferente? Vem cá, a única maneira de se fazer a coisa errada é não roubar? Na hipótese de que não tenha roubo. Não roubar é uma virtude. Ou melhor, não é uma virtude. A virtude é afirmativa. Não roubar é uma obrigação. Ok. Se você não rouba, você pode fazer qualquer outra coisa? Tudo é possível quando você não rouba? Acho que não. E o conselho da Petrobras? O que fala? Conselheiro da diretoria da Petrobras, Marcelo Mesquita, afirma que a interferência do governo no valor do preço do diesel deve reforçar o desejo por privatização da estatal. Ele participa... bom, se é um plano, então, para privatizar, tá ótimo, porque primeiro a gente derruba o preço da Petrobras, porque aí também, então aí é um crime já, outro crime de responsabilidade. É um esforço para privatizar? Primeiro eu vou derrubar o valor de mercado da Petrobras, depois eu privatizo. Primeiro eu pego o patrimônio da população, pego o patrimônio também de investidores privados, jogo no lixo e depois privatizo. Que é o que se chama privatizar na bacia das almas. Olha, um desastre o que foi feito. Um desastre o que foi feito. Sob o pretexto de agradar a base dele, que fez uma greve que ajudou a elegê-lo, causa um prejuízo ao país. 14 milhões diários de prejuízo à Petrobras, com uma queda no valor de mercado de 32 bilhões. Resultado, o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa despencou até quando eu tinha visto 2,2. 1,98. Deu uma recuperada? 92.875 pontos, então, o nível mais baixo desde o dia 27 de março, dia da aprovação da PEC do orçamento, dia seguinte. Tá aí. E até a última vez que eu vi meu post, a Petrobras estava tendo um recuo nas ações de 8,6%, não sei, acho que... As ações ordinárias, a Petri 3, queda de 8,54%, cotada a R$ 29,13, e as preferenciais, queda de 7,75%, cotadas a R$ 25,83. Vou me levantar. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Paulo Guedes. Isto é uma aula de liberalismo. Liberalismo é isso, é ir lá, enfiar a mão grande na estatal e depois falar em privatizar a empresa. Tá aí. Essa é a grandeza. Essa é a grandeza da coisa. Estão de parabéns.